Olá, pessoal do oitavo ano. Hoje a gente vai falar sobre as minorias nacionais e conflitos no mundo. Primeiramente, a gente tem que entender o que seria uma minoria nacional. Também pode ser considerado minoria étnica. São aqueles grupos que foram reduzidos ou então que têm uma identidade comum que é totalmente diferente da maioria. Geralmente, eles têm uma origem também em comum que direcionou uma cultura diferente, um modo de vida diferente dos demais. Um exemplo disso, quando a gente fala da população indígena no Brasil, hoje, basicamente, devido a todos esses 500 anos de história que o Brasil passou, os grupos indígenas acabaram se tornando uma minoria. Qual a diferença? É que eles estão espalhados pelo território nacional. Eles não estão em um único território, eles não estão agrupados num único local. Claro que nós estamos falando dessas minorias através, ao longo da história. Então, por exemplo, os índios é um povo que já estava no Brasil. Algumas outras minorias vão ser relacionadas à questão até mesmo da cultura, da língua, então minorias religiosas também. E essas minorias, geralmente, elas buscam um território para si, uma área para si, assim também como elas buscam ser reconhecidas, ter também os seus direitos. Então, se a gente for ver, tem uma diferença entre nação, país, estado, território. Eles são uma nação, um povo, porém eles não têm território. Eles não têm, assim, algum local que eles possam dizer que é deles. Ou seja, eles estão espalhados em vários países, em 2 países, porém, eles não se sentem pertencentes àquela nação. A gente vai ver como é isso. Primeiramente, a gente vai falar do Kurdistão. Bom, o povo curdo ele representa por cerca de 30 milhões de pessoas. É uma nação sem território autônomo. Os curdos são a maioria étnica em vários países, como Turquia, Irã, Síria, Armênia, Iraque e Azerbaijão, onde os grupos nacionalistas reivindicam a criação do território nacional autônomo, denominado Kurdistão. Aqui nesse mapa a gente pode ver por onde eles estão espalhados. Você vai ver no norte do Iraque, na Síria, assim também na Turquia, no Irã, na Armênia. Qual é o grande problema, né, ali? Porque geralmente essas áreas elas são ricas em petróleo. Então, os países em que os curdos fazem parte, desculpa, não querem abrir mão desse território, não querem abrir mão dessas áreas porque é rico em petróleo. Eles sabem, se o Kurdistão se tornar independente, esse país se tornar independente, muitos vão perder as suas reservas de petróleo, muitos vão perder as suas áreas que futuramente podem ser exploradas. Mas o povo curdo ele tem uma língua diferente, cultura diferente, os traços físicos deles são também diferentes. É um povo, mas que não tem território, não tem um território fixo. Então, eles ficam aí espalhados ao longo desses países e eles reivindicam um lugar para eles, um território deles. Assim também como a gente vai ver na Chechênia, a República da Chechênia integra, a Federação Russa está localizada entre o sudeste da Europa e o sudoeste da Ásia, na região do Cáucaso, e a população é majoritariamente muçulmana. Com o fim da União Soviética, em 91, a Chechênia declarou-se independente da Rússia. Com isso, seguiu-se o envio de tropas militares russas à Chechênia com o objetivo de restabelecer o domínio territorial. Desde então, organizações pró-separatismo têm orquestrado os ataques violentos ocasionados confronto com o governo. Então, a Chechênia faz parte da Rússia, sim, mas com o fim da União Soviética, ela se declarou independente, mas a Rússia não aceitou isso. Enviou tropas para tentar restabelecer aquela área ali. Então, a gente pode observar um mapa, né, e a localização deles também, bem aí eles fazendo parte ainda do território russo, e a Rússia é o maior país do mundo, e fica em primeiro lugar em extensão territorial. Tem também a questão da Palestina. Esse é um dos conflitos bem mais famosos, bem mais estudados, tem muita documentação sobre ele, e até hoje também ele vai gerar em torno de diversos debates. Bom, isso começou quando? A partir de 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Depois dessa criação do Estado de Israel, teve a primeira guerra árabe-israelense em 48, depois a Guerra dos 6 Dias em 67. Os palestinos se encontravam confinados na região da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Também estão espalhados em campos de refugiados. Eles lutam para que o Estado palestino, considerado atualmente pela ONU um Estado observador e não membro,
seja reconhecida e que seus territórios originais ocupados atualmente por Israel sejam devolvidos. Essa questão ela não é apenas uma luta por território, tem a questão também religiosa que é muito presente. Por quê? Porque se a gente for ver os judeus que estão ali, né, que foi criado o Estado de Israel, eles se dizem filhos de Abraão. Então, segundo a cosmologia bíblica, aquela área deles era uma área de herança, então é deles por direito aquela área. Em compensação, os palestinos árabes ocuparam aquela área ali ao longo dos séculos. 70 anos depois de Cristo, começou até a diáspora dos judeus. Os judeus começaram a fugir dali de Israel por conta também de diversas ameaças. Então, teve o movimento sionista logo depois da Primeira Guerra Mundial, que era o movimento de retorno. Os Estados Unidos eles apoiam Israel. Por que os Estados Unidos apoiam Israel? Por uma questão de estratégia. Muitos países ali ao redor são países que são ricos em petróleo. Então, os Estados Unidos têm uma nação ali amiga que assim ele pode controlar, ele pode obter informações de como é que está ocorrendo as coisas ali, principalmente com relação à política. Então, ter Israel como aliado é muito importante para os Estados Unidos. E a gente vai ver que também que todos esses conflitos, quem sempre levou a melhor foram os israelenses. Enquanto que os palestinos eles iam lutar com pau, com pedra, os judeus eles já iam mesmo assim com armamento pesado. Por isso que tinham as intifadas, que eram essas guerras, né? Então muitos palestinos morriam. Um exemplo disso que eu posso dar para vocês de uma série na Netflix que vai retratar um pouquinho sobre isso, é a série O Messias. É bem interessante que vai falar um pouquinho sobre essa questão política. Então, a gente vê a ocupação desse território ali da Palestina ao longo dos anos. De 1946 até 2011. De vermelho, a gente pode ver a população árabe. Olha só o que eles foram se reduzindo, até chegar hoje a um território bem menor daquilo que era deles há muito tempo. Assim também tem o conflito do Tibete, né? A população da região autônoma do Tibete, localizada no sudoeste da China, reivindica autonomia em relação ao governo da China. As tensões entre a China e o Tibete se iniciaram após a Revolução Chinesa, em 1949. E a ocupação militar na região pela China se deu em 1951. Na ocasião, os mosteiros tibetanos foram destruídos e muitos monges tibetanos budistas foram mortos. Em 1959, a população tibetana organizou um levante contra a ocupação chinesa, que também foi reprimido pelo governo chinês. Recentemente, protestos pela independência têm se intensificado na região. Então, o Tibete está lutando também pela sua independência com relação à China. É um território que está sob a tutela da China, mas que se considerava independente. Tem muitos conflitos com relação a isso, até mesmo o Dalai Lama, ele fala justamente disso, né, dessa independência do Tibete com relação à China. E justamente por conta de tudo isso, por esse passado que eles sofreram, de todas essas mortes que foram ocasionadas também por essas questões. Então tá aqui a localização dele. Se a gente for ver também, é um território relativamente grande, que com certeza tem muito interesse da China por trás dele. Temos também a questão do País Basco. O País Basco, cuja capital é Bilbao, localiza-se ao norte da Espanha e toma uma pequena porção do sudoeste da França. Sua população apresenta marcante identidade nacional e desejo por independência em relação ao governo espanhol. A organização separatista ETA realizou diversos atentados durante as décadas de 80 e 90, vitimando centenas de pessoas na Espanha. Recentemente, o grupo anunciou seu desarmamento e rendição, tornando-se uma organização exclusivamente política. O que isso significa? É um país também que tem suas características, porém ele não é reconhecido. Tanto a Espanha quanto a França não querem abrir mão do seu território e para fazer com que o País Basco se torne um país independente. Mas eles sim, mas eles se consideram um país, eles se consideram um povo, eles se consideram uma nação. Para eles conseguirem essa separação, essa independência, criaram esse grupo, o ETA, que fazia vários ataques ao governo, né? Ataques até mesmo terroristas, mas nada foi feito, nada foi conseguido, na verdade. E agora eles são apenas um grupo político, né, que luta ainda pela sua independência, porém de uma forma pacífica.
aqui a localização deles ali na Espanha, assim também com um pedacinho deles na França. Por último, a gente vai ter a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, localizada no norte da ilha da Irlanda, integra o Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Sua população majoritariamente pratica a religião protestante e uma minoria nacional católica deseja a integração com a República da Irlanda. A organização IRA, Exército Republicano Irlandês, foi responsável por uma série de ataques ao protestante da Irlanda do Norte na década de 70 e 80, mas aos poucos transformou-se em um movimento político. Aí também a gente já vê uma questão de identidade religiosa. Esses conflitos eles se dão, eles vão ocorrer pela religião. Assim também como teve um referendo recentemente lá, perguntando se a Irlanda do Norte deixaria de fazer parte do Reino Unido e se tornaria fazendo parte apenas da Ilha da Irlanda, mas a maioria da população votou que não, preferia ainda ser pertencente ao Reino Unido. Tem uma música do YouTube que é Sunday Bloody Sunday, ou seja, Domingo Sangrento, que conta justamente sobre esses massacres que tinham, que essa minoria católica atacava os protestantes como forma também de rebeldia, como uma forma também de conseguir ser visto, como uma forma de conseguir o seu objetivo. Está aqui esse pequeno mapa do Reino Unido e mostrando aí a Ilha da Irlanda, a Irlanda do Norte, né, que faz parte ao Reino Unido. Então, gente, a gente fica aqui falando sobre essa questão dos conflitos. Muito obrigado e até mais.